Mateus, capítulo 26. E aconteceu que, quando Jesus concluiu todas estas palavras, ele disse aos seus discípulos: Sabeis que daqui a 2 dias é a festa da Páscoa, e o Filho do Homem será traído para ser crucificado. Então se reuniram os principais sacerdotes, e os escribas, e os anciãos do povo, no palácio do sumo sacerdote, o qual se chamava Caifás, e consultaram-se entre eles para que pudessem prender Jesus com astúcia para matá-lo. Mas eles disseram: Não durante o dia da festa, para que não haja alvoroço entre o povo. Ora, estando Jesus em Betânia, na casa de Simão, o leproso, aproximou-se dele uma mulher com um vaso de alabastro com um unguento muito precioso e derramou-o sobre a sua cabeça, estando ele reclinado à mesa. Mas, vendo isto, os seus discípulos indignaram-se, dizendo: Qual o propósito deste desperdício? Pois este unguento podia ter sido vendido por muito e dado aos pobres. Entendendo isto, Jesus lhes disse: Por que afligis esta mulher? Pois ela fez uma boa obra para mim. Porquanto tendes os pobres sempre convosco, mas a mim nem sempre tendes, pois derramando ela este unguento sobre o meu corpo, ela o fez para o meu sepultamento. Na verdade, eu vos digo que onde quer que este evangelho for pregado em todo o mundo, também será contado o que esta mulher fez, para a memória sua. Então um dos 12, chamado Judas Iscariotes, foi até os principais sacerdotes e disse-lhes: O que me dareis, e eu lhe entregarei? E eles concordaram em 30 moedas de prata. E desde esse momento ele buscou oportunidade para traí-lo. E no primeiro dia da festa dos pães ázimos, os discípulos vieram até Jesus, dizendo: Onde queres que preparemos para comeres a Páscoa? E ele disse: Ide à cidade, ao tal homem, e dizei-lhe: O mestre diz: O meu tempo está próximo, em tua casa celebrarei a Páscoa com os meus discípulos. E os discípulos fizeram como Jesus lhes ordenara e prepararam a Páscoa. Ao anoitecer, ele assentou-se com os 12. E enquanto eles comiam, disse: Na verdade eu vos digo que um de vós me trairá. E eles, demasiadamente tristes, começaram cada um a perguntar-lhe: Senhor, sou eu? E ele respondendo, disse: O que pois o amam comigo no prato, esse me trairá. O filho do homem vai, conforme está escrito, a seu respeito, mas ai daquele homem por quem o filho do homem é traído. Bom seria para esse homem se não tivesse nascido. Então Judas, que o traía, respondeu e disse: Mestre, sou eu? Ele disse: Tu o disseste. E enquanto comiam, Jesus tomou o pão, e abençoando-o, o partiu, e o deu aos discípulos e disse: Tomai, comei, isto é o meu corpo. E tomando o cálice, deu graças e deu-lhe, dizendo: Bebei todos dele, porque isto é o meu sangue do Novo Testamento, que é derramado por muitos para a remissão dos pecados. Mas eu vos digo que, daqui em diante, não mais beberei deste fruto da videira, até aquele dia em que o beber, novo, convosco no reino de meu Pai. E tendo cantado um hino, eles saíram para o Monte das Oliveiras. Então Jesus lhes disse: Todos vós vos escandalizareis por minha causa esta noite, pois está escrito: Eu ferirei o pastor, e as ovelhas do rebanho serão espalhadas. Mas, depois de ser eu ressuscitado, irei adiante de vós para a Galiléia. Pedro, respondendo, disse-lhe: Ainda que todos os homens se escandalizem em ti, eu nunca me escandalizarei. Disse-lhe Jesus: Na verdade eu te digo que nesta noite, antes do galo cantar, tu me negarás 3 vezes. Disse-lhe Pedro: Ainda que me seja necessário morrer contigo, eu não te negarei. E o mesmo disseram todos os discípulos. Então chegou Jesus com eles a um lugar chamado Getsêmani, e disse a seus discípulos: Sentai-vos aqui, enquanto eu vou ali orar. E levando consigo Pedro e os 2 filhos de Zebedeu, começou a entristecer-se e a angustiar-se muito. Então lhes disse: A minha alma está demasiadamente triste, até a morte. Ficai aqui e vigiai comigo. E ele, indo um pouco mais adiante, prostrou-se sobre a sua face, orando e dizendo: Ó meu Pai, se é possível, passe de mim este cálice. Todavia, não seja como eu quero, mas como tu queres. E, ele voltando para os seus discípulos, achou-os adormecidos e disse a Pedro:
O que não pudeste vigiar comigo nem uma hora? Vigiai e orai para que não entreis em tentação. Na verdade, o espírito está pronto, mas a carne é fraca. Ele se afastou novamente pela segunda vez e orou dizendo: Ó meu Pai, se este cálice não pode passar de mim sem eu o beber, faça-se a tua vontade. E voltando, achou-os outra vez adormecidos, porque os seus olhos estavam pesados. E ele, deixando-os de novo, foi orar pela terceira vez, dizendo as mesmas palavras. Então veio ele aos discípulos e disse-lhes: Dormi agora e descansai. Eis que é chegada a hora, e o Filho do Homem está sendo traído pelas mãos dos pecadores. Levantai-vos, vamo-nos, eis que é chegado aquele que me trai. E enquanto ele ainda falava, eis que veio Judas, um dos 12, e com ele uma grande multidão com espadas e bastões, da parte dos principais sacerdotes e dos anciãos do povo. Então, o que o traía lhes deu um sinal, dizendo: Aquele que eu beijar é ele, segure-o rapidamente. E logo, aproximando-se de Jesus, disse: Salve, mestre. E o beijou, e Jesus lhe disse: Amigo, por que tu vieste? Então, aproximando-se eles, lançaram mão de Jesus e o prenderam. E eis que um dos que estavam com Jesus, estendendo sua mão, puxou sua espada e, ferindo um servo do sumo sacerdote, cortou-lhe sua orelha. Então Jesus disse-lhe: Põe novamente a tua espada em seu lugar, porque todos os que lançarem mão da espada hão de perecer com a espada. Tu pensas que eu não posso agora orar a meu Pai, e ele imediatamente me daria mais de 12 legiões de anjos? Mas, nesse caso, como poderia se cumprir aquilo que as Escrituras dizem que deve suceder? Naquela mesma hora disse Jesus à multidão: Saístes, como a um ladrão, com espadas e bastões para me prenderes? Todos os dias eu me assentava junto de vós, ensinando no templo, e não me prendestes. Mas tudo isto foi feito para que pudesse se cumprir as Escrituras dos profetas. Então todos os discípulos, deixando-o, fugiram. E os que seguraram a Jesus o conduziram à presença do sumo sacerdote Caifás, onde os escribas e os anciãos estavam reunidos. Mas Pedro os seguiu de longe, até o palácio do sumo sacerdote, e entrando sentou-se com os servos para ver o fim. Ora, os principais sacerdotes e os anciãos e todo o concílio buscavam falso testemunho contra Jesus para poderem matá-lo, mas não achavam nenhuma. Sim, embora viessem muitas falsas testemunhas, não achei nenhuma. Por último, vieram 2 falsas testemunhas e disseram: Este homem disse: Eu posso destruir o templo de Deus e reedificá-lo em 3 dias. E o sumo sacerdote levantou e lhe disse: Nada respondes? O que estes testemunham contra ti? Mas Jesus permanecia em silêncio. E o sumo sacerdote lhe disse: Conjuro-te pelo Deus vivo que nos digas se tu és o Cristo, o Filho de Deus. Disse-lhe Jesus: Tu o disseste. Contudo, eu vos digo que vereis em breve o Filho do Homem assentado à direita do poder, e vindo sobre as nuvens do céu. Então o sumo sacerdote rasgou as suas vestes, dizendo: Ele blasfema, falando: Para que precisamos ainda de testemunhas? Eis que agora acabais de ouvir a sua blasfêmia. O que pensais? E eles, respondendo, disseram: Ele é culpado de morte. Então eles cuspiram na sua face e o espancaram, e outros feriram-no com as palmas das suas mãos, dizendo: Profetiza-nos, Cristo, quem te bateu? Ora, Pedro estava sentado do lado de fora do palácio, e aproximando-se dele, uma criada disse: Tu também estavas com Jesus da Galileia. Mas ele negou diante de todos, dizendo: Eu não sei o que dizes. E ele, saindo para o pórtico, outra criada o viu, e disse aos que ali estavam: Este indivíduo também estava com Jesus de Nazaré. E ele negou outra vez com juramento: Eu não conheço o homem. Pouco depois, aproximando-se, os que ali estavam, disseram a Pedro: Certamente tu também és um deles, pois a tua fala te denuncia. Então ele começou a amaldiçoar e a jurar, dizendo: Eu não conheço o homem. E imediatamente o galo cantou. E Pedro lembrou-se das palavras de Jesus que lhe dissera: Antes do galo cantar, tu me negarás 3 vezes. E saindo dali, chorou amargamente.